No vasto universo de Game of Thrones, do outro lado do Mar Estreito, no continente de Essos, existe uma cidade antiga envolta em mistérios e magia. Dizem que ela é a cidade mais antiga do mundo, e que os dragões vieram dela. Asshai das Sombras, um lugar onde o sol mal ousa brilhar, onde os rios correm negros como tinta, e onde a magia, proibida em todo o resto do mundo, é praticada abertamente. As origens de Asshai estão perdidas no tempo, nem mesmo seus habitantes sabem quem a construiu. Apenas sussurram que ela sempre esteve lá, desde o começo, e que permanecerá lá até o fim. Enquanto a magia florescia pelo continente de Essos, do outro lado do Mar Estreito, no extremo norte de Westeros, o mundo começava a sucumbir. Durante a longa noite, a vida quase foi apagada pela escuridão. O inverno pareceu não ter fim, e dos confins gelados surgiram criaturas que não pertenciam ao mundo dos vivos. Os vagantes brancos, montados em suas enormes aranhas de gelo. Eles reanimavam os mortos, espalhando frio e terror por onde passavam. Foi nesse cenário que os sacerdotes do Senhor da Luz em Asshai anunciaram o verdadeiro perigo. Em Asshai, eles adoravam o deus chamado R'hllor, o Senhor da Luz, a única esperança contra o seu inimigo, o Grande Outro, o deus do frio e da morte. E foi nesse tempo esquecido que um herói se ergueu em Westeros para salvar o mundo, Azor Ahai. Ele forjou uma espada de fogo chamada Luminífera, para enfrentar as trevas e empurrar os mortos de volta para o norte. E depois, com a ajuda da magia dos Filhos da Floresta e dos gigantes, Brandon, o construtor, ergueu a muralha. Uma profecia de gelo e fogo conteve o mal. Mas em Asshai das Sombras, os sacerdotes conheciam a verdade. A longa noite não foi derrotada, apenas adiada. Um dia a escuridão retornará, e o mundo precisará, mais uma vez, de um herói. Não apenas de uma esperança, mas da última chama contra a noite eterna. Quando a estrela vermelha sangrar e a escuridão se agrupar, o príncipe que foi prometido ressurgirá, e dele nascerá a canção de gelo e fogo. Na série Game of Thrones, Melisandre carrega a profecia do príncipe que foi prometido. Mas tanto a história dessa profecia quanto a da própria Melisandre tem diferenças importantes entre a série e os livros de As Crônicas de Gelo e Fogo. Nesse vídeo eu vou te contar a história completa da Mulher Vermelha, com base nos livros, e também vou destacar as mudanças feitas na série. Além disso, vamos explorar as profecias do príncipe que foi prometido e da canção de Gelo e Fogo, que no cânone da série são tratadas como uma só, e é o maior plot de todo o universo de Game of Thrones. Galera, esse é o 8º capítulo da minha playlist Personagens de GOT. Meu nome é Rick Moraes e se você gosta dos meus vídeos, peço que deixe o like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A história vai começar. No final do primeiro livro da saga, A Guerra dos Tronos, Ned Stark é executado em Porto Real e Daenerys Targaryen ganha 3 dragões. Logo após esses eventos, já no início do segundo livro, A Fúria dos Reis, um cometa vermelho aparece no céu, sendo interpretado de diferentes maneiras por diversos personagens. Enquanto isso, no norte, a ameaça dos vagantes brancos começa a se tornar real. Foi nesse cenário que surgiu Melisandre, uma ex-escrava vinda das terras sombrias de Asshai. Em Pedra do Dragão, ela servia a Stannis Baratheon há algum tempo e, ao avistar o cometa vermelho cortando os céus, acreditou que era o sinal. Stannis era a reencarnação de Azor Ahai, o príncipe que foi prometido. Entre os servos de Stannis, ela era temida, chamavam-na de Mulher Vermelha, mas não ousavam dizer seu nome em voz alta. Ela acreditava que Stannis, recém-proclamado rei, cumpre a antiga profecia de Asshai sobre o renascimento de Azor Ahai. Determinado a impedir que a loucura de Melisandre se espalhe além de Pedra do Dragão, o mestre Crescent propõe um brinde usando vinho envenenado. Melisandre, usando sua magia, já sabia da tentativa de assassinato. Mesmo assim, ela bebe a maior parte do vinho e permanece ilesa, enquanto o velho mestre Crescent morre diante dela. Embora o rei Stannis não compartilhe da mesma fé fervorosa de sua esposa e dos homens dela em sua corte, Melisandre o convence a queimar as estátuas da Fé dos Sete em Pedra do Dragão,
oferecendo-as como sacrifício a R'hllor. Fora dos portões do castelo, ela proclama Stennis como Azor Ahai, renascido, e o faz arrancar uma espada do meio das estátuas em chamas, declarando-a como a lendária Luminífera. Stennis adota um novo brasão, o veado coroado da Casa Baratheon dentro do coração em chamas do Senhor da Luz. Em Porto Real, após a morte de Ned e do rei Robert Baratheon, Mindinho recorda ao pequeno conselho que, anos atrás, Varys relatou o envolvimento de Selyse Florent com uma sacerdotisa vermelha. Enquanto isso, Renly Baratheon, senhor de Ponta Tempestade, também se autoproclama rei e reúne o apoio das Terras da Tempestade e da Campina. Quando Stennis arpa de Pedra do Dragão para sitiar Ponta Tempestade, Melisandre o acompanha. Ela pede que Stennis encontre Renly uma última vez, para lhe oferecer a chance de jurar lealdade. Durante a reunião, Melisandre atua como porta-bandeira de Stennis. Ela já havia visto nas chamas a morte de Renly e, fora dos muros de Ponta Tempestade, gera uma sombra assassina com o rosto de Stennis, que mata seu irmão na véspera da batalha. Após a morte do irmão, Stennis é atormentado por pesadelos que só Melisandre consegue acalmar. Alguns senhores das Terras da Tempestade se unem a Stennis, mas Ponta Tempestade resiste sob o comando de Sor Courtenay da Casa Penrose. Depois, Stennis diz a Davos que Melisandre previu a morte de Sor Courtenay, dentro de um dia. Ele também revela ter visto uma visão de Renly esmagando suas forças em Porto Real, visão que agora acredita ter sido evitada pela morte de Renly. À noite, Stennis ordena que Davos leve Melisandre sob Ponta Tempestade. Lá, ela dá à luz uma segunda sombra assassina, que mata Sor Courtenay Penrose. Após a rendição do castelo, Melisandre persuade Stennis a queimar o antigo represeiro dos deuses antigos do lugar, oferecendo mais um sacrifício ao Senhor da Luz. Com Ponta Tempestade tomada, Stennis se prepara para marchar sobre Porto Real. Lá ele sofre uma derrota na Batalha da Água Negra, com a chegada dos exércitos de Tywin Lannister e Mace Tyrell. Na vanguarda, Sor Garlan Tyrell veste a armadura verde do falecido Renly, cumprindo de maneira trágica a visão que Melisandre havia tido. Renly, em sua armadura verde, esmagando as forças de Stennis sobre os muros de Porto Real. No livro A Tormenta de Espadas, Melisandre e a rainha Selyse Florent seguem fervorosamente a fé do Senhor da Luz. Enquanto o rei Stennis se recupera do ataque contra Porto Real, elas realizam sacrifícios em Pedra do Dragão, queimando lordes menores numa tentativa desesperada de buscar os favores de seu deus. Quando Sor Davos Seaworth retorna da derrota na Baía da Água Negra, encontra a Pedra do Dragão tomada pela influência de Melisandre. Stennis, abatido, recusa-se a ver qualquer pessoa que não seja sua sacerdotisa. Consumido pela dor e pela raiva, Davos decide que deve matá-la, acreditando que foi ela quem condenou os seus 4 filhos na Batalha da Água Negra. Mas Melisandre vê a intenção de Davos nas chamas antes que ele possa agir. Ordena sua prisão nas masmorras, salvando sua própria vida. Apesar da insistência de Sor Axel da Casa Florent em sacrificar Davos ao Senhor da Luz, ela intercede, dizendo que ainda vê utilidade no Cavaleiro das Cebolas. Stennis, então, o tira das celas e o nomeia como Mão do Rei. Melisandre fala a Stennis sobre o poder oculto no sangue dos reis. Ela pretende sacrificar Edric Storm, o bastardo legitimado de Robert Baratheon, para realizar um feitiço maior, acordar o Dragão de Pedra. Stennis, ainda hesitante em derramar sangue inocente, permite apenas que Melisandre tome o sangue do menino através de 3 sanguessugas. Durante a cerimônia, Stennis joga sanguessugas nas chamas, pronunciando os nomes dos 3 que reivindicavam coroas: Balon Greyjoy, Robb Stark e Joffrey Baratheon. Com o passar dos meses, as mortes começam a se concretizar. Melisandre vê nisso a prova de que o sangue real tem poder. Ela pressiona Stennis para sacrificar Edric Storm definitivamente, afirmando que mais inimigos surgirão
para tomar as coroas dos reis mortos. Stennis, dividido entre a fé e a honra, começa a ceder, mas Sor Davos, desconfiado, percebe o risco. Davos envia Edric secretamente para as Cidades Livres, salvando-o da fogueira. Quando finalmente recebe a notícia da morte de Joffrey, Stennis, furioso e convencido da eficácia da magia, decide que já não há razão para poupar Edric. É então que Davos revela que o menino foi enviado para longe, um ato que quase lhe custa a cabeça. Davos, porém, entrega ao rei uma carta de Mestre Aemon, pedindo socorro. Ele fala sobre uma ameaça maior surgindo ao norte, muito além dos Jogos dos Tronos. Uma ameaça que coloca todo o reino em risco. Stannis, convencido, parte para a muralha. Antes da travessia, Melisandre ordena que mais um Lorde seja queimado para obter ventos favoráveis à viagem. E já nas proximidades da muralha, ela usa sua magia para matar a águia de Orwell, um dos troca-peles dos selvagens, desestabilizando suas forças. Ela aproxima Jon Snow de Stannis, tentando manipulá-lo a aceitar a oferta do rei, a promessa de ser legitimado como Senhor de Winterfell, em troca da destruição do velho represeiro de Winterfell, um sacrifício exigido em nome do Deus do Fogo. Melisandre acredita firmemente que Stannis é o príncipe que foi prometido. Ela anuncia aos oficiais da Patrulha da Noite que as fogueiras precisam ser acesas para enfrentar o verdadeiro inimigo, o Grande Outro. O Mestre Aemon entende o que ela está tentando fazer e sabe que visões podem ser traiçoeiras. Aemon é um Targaryen e ele sabe, melhor do que ninguém, que muitos de sua casa se perderam tentando decifrar profecias. No livro O Festim dos Corvos, Stannis Baratheon pretende executar Mance Rayder, o autoproclamado rei para lá da muralha. Melisandre, porém, vê uma oportunidade maior. Ela planeja sacrificar Mance às chamas de seu deus, acreditando que o sangue de um rei poderia despertar o lendário dragão de pedra. Jon Snow, agora senhor comandante da Patrulha da Noite, desconfia das intenções de Melisandre. Ele teme que, na busca pelo sangue real, ela possa também voltar seus olhos para Mestre Aemon, descendente direto da casa Targaryen, filho do rei Maekar I e, portanto, portador de sangue real nas veias. Egg. I dreamed that I was old. Para proteger Aemon, Jon decide enviá-lo para Vila Velha, com a missão de pesquisar informações sobre dragões e profecias. Samuel Tarly e a jovem Gilly são designados a acompanhar o velho mestre. Para proteger também o bebê recém-nascido de Mance Rayder, Jon arquiteta um plano. Força Gilly a levar o filho de Mance para a Vila Velha, fingindo que o menino era seu próprio filho. Enquanto todos acreditavam que Gilly estava partindo com seu bebê, ela, na verdade, carrega a criança de Mance, garantindo que o filho dele escape do destino das chamas. Dessa forma, Jon salva não apenas Mestre Aemon, mas também o herdeiro de Mance, frustrando os planos de Melisandre. Agora vamos chegar no último livro lançado até agora, A Dança dos Dragões. Melisandre acompanha o rei Stannis no topo da muralha todas as noites. Durante uma reunião com o senhor comandante Jon Snow, ela presencia a tentativa de Jon de convencer Stannis de que Mance Rayder poderia ser mais útil vivo. Depois da reunião, Melisandre caminha com Jon até seus aposentos e promete buscar orientação nas chamas sobre o destino de Mance. Ela também o adverte. Viu nas chamas que ele está cercado por inimigos e adagas na escuridão. Apesar dos esforços de Jon, Stannis segue determinado a sacrificar Mance. Para enganar a todos, Melisandre usa sua magia de ilusão chamada sedução. Ela faz com que Mance pareça ser o selvagem conhecido como o Senhor dos Ossos, enquanto o verdadeiro Senhor dos Ossos é disfarçado de Mance e queimado em seu lugar. Durante o sacrifício, Melisandre também destrói o berrante de Joramun nas chamas.
Mance permanece escondido no Castelo Negro disfarçado e Melisandre oferece seus serviços a Jon Snow, que recusa por desprezar o Senhor dos Ossos. Stannis e Melisandre permitem que os selvagens atravessem a muralha, exigindo que eles jurem lealdade ao Senhor da Luz. Contudo, muitos deles apenas fingem conversão, mantendo sua fé nos deuses antigos. Enquanto Stannis parte para o norte, Melisandre permanece no Castelo Negro, na companhia de velhos e feridos. Ela convence Stannis a deixar Devan Seaworth, filho de Sor Davos, no Castelo Negro, poupando-os dos perigos da guerra. Seus poderes se mostram mais fortes na muralha. Nas chamas, Melisandre vê visões perturbadoras, um rosto endurecido como madeira, um cadáver branco de 1000 olhos vermelhos e um menino com o rosto de lobo. Ela continua tendo visões e procura por Azor Ahai, mas encontra apenas Jon Snow, rodeado por crânios. Com poucos homens restando no Castelo Negro, Melisandre continua acendendo suas chamas todas as noites. Quando chega a notícia do casamento entre Ramsay Bolton e Arya Stark, ela informa Jon que viu uma menina cinzenta fugindo em um cavalo moribundo, acreditando ser Arya. Ela se oferece para ensinar Jon a usar seus poderes de troca-peles, mas ele desconfia. Ela também prevê a morte de 3 patrulheiros enviados para além da muralha, uma visão que se confirma quando seus corpos são encontrados. Jon pede a Melisandre que procure, nas chamas, por outros patrulheiros desaparecidos. Ela vê torres à beira-mar afundando sobre uma maré sangrenta, e interpreta a visão como um aviso. O próximo ataque dos selvagens será em Atalaia Leste do mar, embora a paisagem vista no fogo não combine exatamente com aquela costa. Mais tarde, Melisandre revela a Jon um segredo. O homem que todos acreditavam ser o Senhor dos Ossos é, na verdade, Mance Rayder. Disfarçado de bardo e usando o nome Abel, Mance foi enviado ao Winterfell com 6 mulheres selvagens, as esposas de Lança, para resgatar aquela que todos acham ser Arya Stark, sem saber que, na verdade, é Jeyne Poole, uma amiga de infância de Sansa Stark. Quando Jon Snow planeja enviar uma expedição a Durolar, Melisandre o adverte de que os navios não retornarão. Apesar de seus avisos, Jon persiste, e mais tarde, quando volta com os selvagens, é traído e morto no motim do Castelo Negro. O final da Melisandre e do Jon Snow nos livros é esse, até o momento. Mas já dá pra ver que ela tem diferenças significativas em comparação com a versão dela na série. Na série, ela teve um final e até morre na última temporada. Agora eu vou te explicar resumidamente o que acontece com ela na série. As primeiras 3 temporadas seguem no mesmo caminho do livro. As únicas diferenças mesmo são os poderes da Melisandre. No livro, ela é mais poderosa, mais misteriosa e parece ter um controle maior sobre suas magias. Ela consegue ver no escuro como se fosse dia, não sente frio mesmo em meio a neves do norte. E suas visões nas chamas são mais precisas e constantes. Ela também consegue sentir mentiras, manipular a luz e usar magia de manipulação para mudar aparências, inclusive a dela. Na série, ela é mais uma fanática com algumas habilidades mágicas, mas a maior fonte de seu poder é ao Senhor da Luz. Não existe Edric Storm na série. Quem está no lugar dele é Gendry. Na 4ª temporada, ela lidera queimas de vassalos que se recusam a abandonar o Sete. Selise, esposa de Stannis, confia cegamente nela. Davos, por outro lado, continua desconfiado. Melisandre diz que o Senhor da Luz a tirou da escravidão e que o inferno não é um submundo, mas o próprio mundo em que vivem. Conversa com Shireen, a filha de Stannis, e afirma que a garota será necessária para o que está por vir. Mais tarde, toma um banho diante de Selise e confessa que usa truques para converter fiéis. Selise pergunta se ela usou feitiçaria para seduzir Stannis. Melisandre nega. Quando a rainha sugere deixar Shireen para trás na viagem ao norte, Melisandre diz que a menina precisa ir com elas. Na 5ª temporada, Melisandre vai ao norte com o exército de Stannis. Lá, se aproxima de Jon Snow, que havia acabado de ser eleito Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Ela o provoca, tenta seduzi-lo, mas Jon recusa, ainda preso aos seus votos e à lembrança da mulher que ele amava.
Mais tarde, ela supervisiona a execução de Mance Rayder, o rei para lá da muralha, e acende a fogueira que o consome. Conforme a campanha de Stannis se torna mais desesperada, ela propõe um sacrifício maior, Shireen. Cita as mortes de Robb Stark e Joffrey como exemplos de reis mortos com sangue nobre. Stannis inicialmente se recusa, horrorizado, mas com o exército sofrendo o frio e a deserção, ele cede. Shireen é queimada viva sob o olhar desesperado da mãe e a fé inabalável de Melisandre. No dia seguinte, a neve derrete, mas o preço foi alto. Metade do exército abandona Stannis e Selise se enforca. Quando Melisandre vê o colapso se aproximar, ela foge, deixando Stannis para morrer sozinho. No final da quinta temporada, Jon é assassinado por seus próprios irmãos da patrulha. E é aí que Melisandre volta a ter um papel decisivo. Abalada, ela admite que viu Jon lutando em Winterfell nas chamas, mas acredita que se enganou. Retira seu colar diante do espelho, revelando sua verdadeira forma, uma velha frágil, com muitos séculos de idade. Pela primeira vez, Melisandre parece duvidar de tudo. Davos insiste que ela tente trazer Jon de volta. Ela reluta, mas realiza o ritual. Lava o corpo, corta o cabelo, faz preces. Todos saem, decepcionados, achando que ela falhou. Mas Fantasma, o lobo de Jon, desperta. E então... Quando Melisandre o vê vivo, ela não esconde sua surpresa. Pergunta o que ele viu do outro lado. Jon diz que não viu nada. Para Melisandre, a revelação é desconcertante. Ela admite que Stannis não era o príncipe prometido. Mas insiste, alguém deve ser. A esperança dela se transfere para Jon. Ela continua ao lado dele durante sua liderança no Castelo Negro. Observa a execução dos traidores e, quando Sansa chega fugindo dos Bolton, ela apoia a decisão de Jon de marchar contra Ramsay. Na Batalha dos Bastardos, Melisandre não luta, mas fica em segundo plano, rezando. Após a vitória, Davos confronta a sacerdotisa. Ele descobre que ela queimou Shireen e exige justiça. Why? Jon na Banne do Norte. Ela parte humilhada, mas antes de ir, diz que eles se encontrarão novamente. Na sétima temporada, Melisandre se mantém afastada, mas reaparece em Pedra do Dragão, aconselhando Daenerys e sugerindo que ela e Jon devem se encontrar. Depois parte para Volantis, dizendo que já fez o que precisava fazer, mas que retornará uma última vez para morrer naquele continente. Essa promessa se cumpre na última temporada. Durante a Batalha de Winterfell, Melisandre surge misteriosamente em meio à neve, cavalga até os Dothraki e acende suas lâminas com fogo. Dentro do castelo encontra Davos, que a encara com raiva. Mas ela diz que morrerá antes do amanhecer, e ele a deixa passar. No decorrer da noite, ela acende as trincheiras e, quando tudo parece perdido, encontra Arya, lembra da profecia, olhos castanhos, verdes e azuis. Diz que Arya deve cumprir seu destino. Essa conversa é o que empurra Arya para matar o Rei da Noite. Quando a batalha termina, Melisandre sai pelos portões, retira seu colar, seu corpo envelhece rapidamente e ela cai na neve, finalmente morta. Esse é o fim de Melisandre na série. Ela começou como uma fanática perigosa, disposta a sacrificar inocentes em nome de uma visão distorcida do bem. A sombra de Stannis e o horror da pira de Shireen são marcas que não podem ser apagadas. Mas no fim, ela se despede como alguém que, mesmo com todos os erros, ajuda na luta final contra a morte. Ela acreditou em Stannis Baratheon, proclamando-o como Azor Ahai, renascido. Depois, sua fé se voltou para Jon Snow. Mas afinal, quem foi Azor Ahai? Existiu mesmo? Teria sido Jon Snow, ressuscitado pela própria Melisandre? Ou Daenerys, que trouxe o fogo que queimou os mortos e salvou incontáveis vidas antes de cair? Quem sabe ambos, ou nenhum deles. Na série, Daenerys parece ter sido quem mais contribuiu para a vitória contra os outros. Foi ela quem trouxe os dragões, ela quem queimou legiões de mortos,
e sem ela, a batalha em Winterfell teria sido uma derrota certa. Em muitos sentidos, ela foi o fogo na Canção de Gelo e Fogo, mas não derrubou o Rei da Noite. Essa glória coube a Arya Stark, talvez o gelo da profecia. Jon, por outro lado, foi o símbolo da união entre o Norte e o Sul. Morreu e voltou, carregando o peso do dever, mesmo que sem a coroa. E ainda assim, a lâmina de Arya é o que pôs fim à escuridão. Uma reviravolta que a série escolheu como a conclusão da profecia, mesmo que o Rei da Noite sequer exista nos livros. Nos livros, a profecia do príncipe que foi prometido permanece aberta. Pode ser Jon Snow, pode ser Daenerys, pode ser até o jovem Griff, um personagem ausente da série, mas crucial na intriga política. Ou quem sabe, talvez esse príncipe nunca tenha existido. Talvez a profecia seja só um reflexo das esperanças humanas diante do medo do fim. Porque o que realmente importa pode não ser o escolhido, mas a união dos vivos diante da longa noite. Uma noite que volta sempre, como um ciclo inevitável, e que só pode ser vencida se o reino estiver unido. Não por um rei ou rainha prometidos, mas por todos que se recusam a esquecer que, um dia, o inverno voltará. Eu estou ansioso para ver o desfecho dessa história quando lançar Os Ventos do Inverno. Quem você acha que é o Azor Ahai? Comenta aí embaixo. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Não se esqueça de ver os meus outros vídeos do canal. Muito obrigado a todos e te vejo no próximo vídeo.